Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós estamos falando de doenças que estão acontecendo no dia a dia. Semana passada falamos, da perda de força da pandemia, o que foi uma notícia boa, e nós queremos sempre trazer notícias boas para os nossos ouvintes. Mas a gente tem que falar de algumas doenças também, que são doenças crônicas, às vezes até debilitantes. E hoje nós escolhemos um tema aqui que é a osteoartrose. É uma doença crônica que praticamente incide em todas as pessoas depois de uma certa idade, levando a prejuízos na função da articulação. Então, o que é osteoartrose ou osteoartrite, como muitos preferem, É uma doença crônica que acomete as articulações, principalmente aquelas articulações submetidas a cargas, a pressão, por exemplo, joelho, quadril, articulações que suportam peso. Então essa cartilagem vai desgastando, porque entre um osso e outro tem a cartilagem para proteger o movimento da articulação. Ela vai se desgastando, então acaba degenerando e formando um processo de osteoartrose. Aos 40 anos, 90% das pessoas já tem algum tipo de osteoartrose. Veja bem que não é uma doença de velho. Fala assim, osteoartrose, o velho está com os dedos tortos e tal. Não é só de velho. Já com 40 anos, já começa a haver degeneração da articulação. Nas mulheres, os sintomas começam na menopausa, por volta dos 50 anos, e nos homens aos 60 anos, porque a progesterona, a testosterona, acaba protegendo um pouco o homem, Então a mulher, o homem começa um pouco mais tarde o sintoma de osteoartrose, a mulher começa um pouco mais cedo. A cartilagem articular, ela é resistente, muito resistente, e é elástica, Quem já viu aí no peito, por exemplo, de um frango, aquela parte mole, aquilo é cartilagem, Aquela parte da ponta do peito do frango, por exemplo, a ponta dos ossos, Que onde o osso entra em contato com o outro, também a cartilagem, ela é macia, elástica, Funciona como um amortecedor de carga, ela amortece o choque, o atrito entre os ossos. Na osteoartrose, a cartilagem se desidrata, ela perde essa elasticidade, sofre um processo de rasgamento e o osso fica submetido a uma pressão elevada. Como resposta, o osso começa a dar aqueles bicos de papagaio, como os leigos chamam, e nós chamamos osteófitos. São os osteófitos marginais. Então o osso quer se defender, ele está sendo agredido, ele começa a formar aqueles bicos, aquelas espículas, que vão piorando mais a função da articulação. A osteoartrose é doença que afeta somente a articulação, sem envolvimento sistêmico. É diferente, por exemplo, da artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, afeta o corpo como um todo, não só as articulações. Aqui não, é só a articulação. A principal queixa do doente com osteoartrose é a dor. Vai movimentar, vai fazer qualquer serviço, para iniciar o movimento é aquela dor, aí ele fala, não, tem que parar. Está fazendo um serviço, está digitando, dá uma paradinha, aí melhora. Começa a fazer o serviço, daí a pouco começa a doer de novo, E a gente não vê inflamação, vermelhidão nas articulações. A articulação dói, mas não fica naquele processo inflamatório agudo. Principalmente no joelho, ocorre uma crepitação. O médico vai examinar o joelho de uma pessoa com osteoartrose, ele faz o movimento e crepita. Ele chega ao ouvido próximo e ele sente a crepitação, o desgaste articular. Joelhos e articulações coxofemorais, como eu disse, são os locais mais acometidos pela doença. É o local de sustentação do peso, mais impacto, mais atrito. Também podem ser envolvidas as articulações das mãos, formando os nódulos e deformidades dos dedos, principalmente nas mulheres, mas também nos homens. Então começa a articulação ali da falange distal, nos dedos, Ela começa a mudar o alinhamento dela, começa a aparecer os nódulos, chamados nódulos de Eberden. E aí a gente nota que aquilo é sinais de artrose, não é sinais de artrite, por exemplo, reumática. A coluna
também pode ser envolvida, proporcionando dor a pessoas que sentem dor, muita dor no pescoço, dor nas costas, dor na escadeira, dor lombar, a dor irradiando para as pernas, né? A ciática, são sintomas de osteoartrose também. O diagnóstico não é difícil. Tem o quadro clínico, que o paciente chega queixando de sentir dor, etc. Quando movimenta, a dor piora, né? E quando necessário, a gente faz o raio-x. O raio-x mostra essas alterações, mas às vezes é necessário até fazer uma tomografia ou mesmo uma ressonância magnética, quando o caso envolve diagnóstico diferencial. Às vezes você não está com aquele diagnóstico muito preciso, quer fazer um diagnóstico diferencial, às vezes é um tumor ósseo, a pessoa tem ali um tumor e que o diagnóstico diferencial tem que ser feito, então um exame melhor, a tomografia, e melhor que a tomografia, uma ressonância, né? Para afastar possibilidades de doenças mais graves. O tratamento da osteoartrose consiste em prevenir o dano à cartilagem. Na medicina, mais vale prevenir do que remediar. Esse negócio de tratar a pessoa que chega já toda debilitada, a articulação destruída, aí já tem que pôr prótese. Tem que pegar aquela articulação, tirar e pôr a prótese de metal. Então isso a gente não quer isso. É preciso prevenir. Existe como fazer isso. Então, reduzir a progressão dos casos já estabelecidos. A pessoa que tem osteoartrose, preventivamente, ele vai adotar determinadas medidas que ele vai ter uma evolução mais lenta dessa osteoartrose. Ele vai aliviar a dor, tem remédio para dor, preservar a mobilidade articular, minimizando assim os fatores mecânicos que levam à deterioração da articulação, da cartilagem. Então se a pessoa começa com uma situação dessa, às vezes ele precisa perder peso, né? Ele é diabético, ele precisa fazer o controle da sua diabetes. Ele fuma, tem que parar de fumar. Então a pessoa tem que mudanças ambientais, às vezes com móveis adequados. A cadeira não tem um encosto adequado, a altura da mesa não é adequada para aquela função o dia inteiro, né? Às vezes está digitando, a mesa está muito alta, não, tem que ter uma altura adequada, 70 centímetros. Então tem muita coisa para se fazer. E quando a pessoa já tem um processo maior assim, de artrose, tem a fisioterapia. A fisioterapia é fundamental, nós vamos, de fato, hoje a fisioterapia é essencial na medicina, na ortopedia, na neurologia, em todos os setores da medicina. Hoje a fisioterapia é fundamental. O repouso deve ser indicado, mas quando a pessoa fizer repouso exageradamente, ficar na cama, ela não sai da cama, tem que andar um pouco. Então tem artrose, tem a articulação dolorida, mas não pode ficar preso na cama, senão o osso entra em descalcificação, aí vem a osteoporose e vem outros problemas. Então tem que ter uma movimentação que seja adequada. O ideal é que o paciente execute suas atividades normais e que no período da manhã e de tarde faça uma pausa de aproximadamente 1 hora, na qual permanecerá deitado numa cama. Então ele vai trabalhar. Se ele não estiver em casa, no serviço dele, ele senta numa cadeira e fica ali uns 15 minutos descansando, está digitando o dia inteiro, dá uma paradinha, uns 10 minutos, entendeu? Então ele tem que criar uma situação de que trabalha para, dentro da limitação que ele tem. Então, evitar subir escada demais, essas casas com escadarias imensas, é um problema, né? Então, quando a lesão articular é grave e há instabilidade, aí deve ser usado aparelho ortopédico. Às vezes a pessoa precisa de tutores, precisa de coletes, precisa de bengalas, precisa de outros aparelhos para segurar o corpo bem alinhado, né? Nós sabemos que muitas vezes o paciente tende a mudar de profissão. Não dá para trabalhar naquilo que sempre trabalhou às vezes. Se o paciente for obeso, como eu falei, deve perder peso. Os anti-inflamatórios e analgésicos são usados para controlar a dor, sob orientação médica. O anti-inflamatório tem seus riscos. Gastrite, úlcera, etc., hipertensão pode ser consequência do uso. A fisioterapia orientada por especialistas, como eu disse, é fundamental e tem a finalidade de corrigir a postura, prevenir a atrofia muscular, minimizando a instabilidade, ampliando os movimentos articulares e basicamente diminuindo a dor. Então a fisioterapia é vital para quem tem osteoartrose. Então, quem tem osteoartrose, se for bem orientado, bem tratado, isso tem controle e dá para conviver com essa doença.
Então, sobre essa artrose, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.